Então, vamos lá. Correção CA, página 5. Nesse exercício, então, ele dá 6 imagens diferentes. Lá em cima tem um banco de palavras. E aí, nós vamos associar as imagens com as palavras, tá? Imagem 1. Isso aí é um micro-organismo. Basicamente, é uma célula só, né? Então, isso daí é o quê? Organização celular. Deixa eu ir respondendo aqui no chat, para facilitar para o pessoal. Então, exercício 1, imagem 1. Organização celular. Imagem 2. O esquilozinho aí comendo. Se é alimento, necessidade de energia. Imagem 3. Lembra que eu falei dessa plantinha na aula? Você encosta. O que ela está fazendo? Reação. A estímulos. Imagem 4. Uma ema botando ovo. Reprodução. Imagem 5. A planta no sol. Se ela faz fotossíntese, é necessidade de energia também. Necessidade de energia. Imagem 6. Ó a sequência. O ovinho, a larva, né? E o bichinho aí. Ciclo de vida. Virando a página. Ó, esse exercício 2, ele era um pouquinho de pensar, certo? Essa imagem aí, ele tá perguntando o que é imagem, mas deixa eu ler o exercício. A reprodução é essencial para todas as formas de vida. Lembra que a gente discutiu isso na aula, né? Qual é o tipo de reprodução da imagem? Reprodução sexuada. Ponto e vírgula. Segunda pergunta na mesma. Como ele acontece e o que está representado na imagem? Na verdade, são 3 perguntas, né? A primeira já respondemos, a segunda é como ele acontece? Só olhar na imagem, o que está acontecendo aí? Na verdade, vamos de trás para frente. O que está representado na imagem? O que é isso na imagem? O que é essa imagem? Não é ovo. Professora, eu vou falar também. Ó, resposta, sexuada, vírgula. Terceira pergunta, eu vou de trás para frente, tá? O que está representado na imagem? Ou seja, o que é essa imagem? O que é essa imagem? Fala aí na aula. Essa imagem é gameta. No caso, masculino e feminino. Do lado direito são os espermatozoides e do lado esquerdo é o óvulo, tá? Então, resposta. Gametas. Depois da reprodução. Não, reprodução sexuada, vírgula. Ou ponto e vírgula. Aí a segunda resposta. Gametas masculino e feminino. Pode responder em símbolo, tá? Para quem não sabe, o símbolo bolinha e setinha para cima é o masculino. Bolinha e cruzinha para baixo, feminino. Ponto e vírgula de novo. Agora para explicar. O que está acontecendo aí?
falei também não. O que está acontecendo aí? Encontro dos gametas. Não vou escrever masculino e feminino de novo, que vocês já sabem o que são, né? Encontro dos gametas para formar um novo indivíduo. Tá? Então, resposta sexuada, vírgula, gametas masculino e feminino, vírgula, encontro dos gametas, no caso desses dois, né, para formar um novo indivíduo. Mais informações ano que vem, tá? Sobre esse assunto. Não, ano que vem não, no 8º ano. 3. Em relação a tipo de alimentação, né? Nós vamos responder por letra. H são seres heterótrofos, A, seres autótrofos, certo? Então, vamos responder assim, primeiro, informações à esquerda e depois à direita, tá bom? Então, vamos lá, plantas, A ou H? A. Segundo, algas? A. Planta, é um vegetal, né? Animais carnívoros? H. Animais herbívoros? H. Protozoários, protozoário é esse aqui, ó. Isso aqui é um protozoário. Isso aqui é um protozoário, tá? Protozoário, então, é H. Ele não é animal e nem vegetal. Ele é um micro-organismo, tá? Então, fomos à primeira sequência. Agora, a segunda sequência, lado direito. Fungo. H. Seres vivos que têm clorofila e faz fotossíntese. A. Seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. H. Número 4. A necessidade de energia é uma característica dos seres vivos. Analisando a imagem ao lado, é possível deduzir que os seres vivos que podem ser... Os seres vivos que vão sair desse ovo, eles vão ser autótrofos ou heterótrofos? Precisa pensar? Planta bota ovo? Quem bota ovo? Alguns animais. E os animais são o quê? Autótrofos? Heterótrofos, tá? Então, resposta heterótrofos. Vírgula, por que eles vão ser heterótrofos? Muito bem. Porque eles irão se alimentar de outros seres vivos. Vou repetir. Resposta. Heterótrofos, vírgula. Porque eles irão se alimentar de outros seres vivos. Beleza? Podem guardar o CA, nós não vamos mais utilizá-lo. Aí você pega a sua apostila
Só confirma para mim se da página 6 até a 9 está grifado. Está grifado, né? Aliás, até a 10, né? Está grifado. Então, só vai faltar grifar a página 13. Não, não é quadradão, não. É um quadradinho. Já vou mostrar, tá? Ó, vocês vão grifar? Só esse parágrafo aqui. Esse aqui, ó. Os seres vivos são formados até o organismo como um todo. E aí vocês põem um asterisco destacando essa sequência de desenho aqui, ó. Isso. Repetindo ali, ó. O pessoal do fundo que não viu, ó. Começa ali. Os seres vivos são formados até o organismo como um todo. E aí você põe um asterisco destacando essa sequência de desenho aqui, ó. Pronto, página que é mesmo? 3. Entendeu? Entendeu, João? Começa ali, ó. Os seres vivos são formados até o organismo como um todo. E aí destaca esse desenho aqui, ó. Agora, vocês voltam lá na página 6. Quem que anotou no caderno aquelas anotações que eu fiz aqui no quadro? Me presta seu caderno rapidinho. Bom, gente, continuando, nós paramos na reação a estímulos, né? Agora nós vamos focar somente na célula do ser vivo. Tá, obrigada. Continua o rabisco, tá? Continuando. Eu vou escrever aqui, pessoal, eu bato foto e mando para vocês, tá? Pessoal daí, copiem rapidinho para poder explicar. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos focar na parte da célula do ser vivo, tá? Então, organização celular. E acho que uma linha e meia vai ser. Uma linha infinita. Acabou de olhar? Eu peguei o caderno cuidado com isso, tá? Porque o aluno esquece o caderno de ciências ou acaba por no meio da aula e copia minhas anotações no caderno de outro professor. E aí ele chega em casa e esquece de passar limpo. E na hora de fazer uma tarefa e estudar, se perde. Teve um ano aí que um aluno que discutiu comigo. Que eu não tinha passado, que ele não estudou, sei o quê. Não, está tudo anotado. Aí ele foi ver, estava tudo anotado lá no caderno de história. E aí ele não passou para o caderno de ciência. Então, cuidado, tá, você, pessoal? Se acontecer isso, se organiza na hora que chegar em casa.
E aí o aluno copia, vai para casa e esquece. Professor, eu posso pôr continuação do texto anterior? Pode. Ó, vou pegar aqui. Pessoal do online é a mesma coisa, tá? Então fiquem atentos aí para não ter problema. De copiar colorido aqui, não faço marca-textozinho, tá? Aí, meu Deus. Só foi até multicelular, professor. Uhum. Posso copiar tudo de caneta, professor? Não vou Não tem? posso marcar texto depois. Posso marca-texto nas partes importantes. Professor, além de uma para outra, por exemplo, de celular até com celular, você põe ali? Não faz. É que acabou minha folha. Faz. Oi. Aqui? Já vou bater foto, tá?
embaixo do meu celular? Onde? Embaixo do meu celular? Aqui. Célula procariótica. Pessoal, acabei de enviar a foto. Podem copiar após a pauta, tá? É só isso, né? É, porque isso aqui, eu vou explicar, e isso aqui tem a ver com a atividade que nós vamos fazer, tá? Então, Organização de doenças. bom, gente, na página 6, agora eu vou falar sobre a célula do ser vivo, tá? É uma característica muito importante e particular. Bom, só reforçando o que eu falei na aula passada. Todo ser vivo é formado por células, porque é a unidade de vida do ser vivo, certo? A primeira diferença... Oi. O que está escrito ali, ó? Organelas? Organela, tá? A primeira diferença é quantidade de células. Já deu para perceber o nome aqui, tá? Uni quer dizer um, uma coisa só, um. Então, unicelular é aquele ser vivo que é formado por uma única célula. Só tem uma célula. Bom, aí você já mata a primeira charada. Se ele só tem uma célula, você concorda comigo que ele é um ser vivo bem simplesinho? Sim, tá? Exemplo de ser vivo unicelular. Os micro-organismos, mais especificamente as bactérias, tá? Então, as bactérias é um ser vivo bem simples, tá? E ele é formado por uma única célula. Os protozoários também. E alguns fungos. Os micro-organismos em geral, tá? A célula, pessoal, é a única estrutura do ser vivo que a gente não consegue enxergar a olho nu. Somente com a ajuda de um equipamento chamado microscópio, tá? E multicelular, multi quer dizer muito. E a grande maioria dos seres vivos, tá? É formado por várias e milhares de células. Aí nós temos exemplos, ser humano, minhoca, borboleta, cachorro, então uma planta, uma árvore, tá? Então a maioria dos seres vivos. Agora, em relação às características particulares da célula. Citoplasma, agora, em relação à característica da célula, particular da célula, como ela é? Aí nós temos células procarióticas e células eucarióticas. Então, são seres procarióticos e seres eucarióticos. Células procarióticas são células mais simples. Dentro da célula, pessoal, tem umas estruturinhas, nós vamos ver aqui no desenho delas, que é isso aqui, ó. A célula não é vazia, tá? Ela tem cheia de coisa dentro. Essas estruturas que tem dentro dela, essas coisinhas aqui, se chama organelas, tá? Então, na célula procariótica, as organelas lá dentro estão de forma meio bagunçada, meio espalhada dentro da célula. Não tem uma coisa bonitinha, certinho, organizada, certo? Então, a gente já mata a primeira charada, a segunda charada aqui. Então, eu posso dizer que todo ser vivo unicelular tem células procarióticas? A célula dele é procariótica? Sim ou não? O ser unicelular. A célula dele, já que é uma, vai ser procariótica ou eucariótica? Tá na cara, gente. É procariótica, tá? Então, os seres unicelulares, as células deles vão ser procarióticas, tá? Como a maioria dos seres vivos são seres multicelulares, consequentemente, como que vai ser a célula dele? Eucariótica, tá?
Essas palavras estranhas aqui na ciência, elas vêm de origem latim ou grega, tá? O termo eucariótica vem de célula. Eu quer dizer verdadeiro. Por quê? Porque ele é uma célula extremamente sofisticada e as organelas estão exclusivamente muito bem organizadas. Não está uma coisa bagunçada dentro da célula. Está tudo bonitinho ali dentro, tudo organizado, tá? Um sistema de organização perfeito, certo? Por isso que a maioria dos seres vivos vão ser, a célula dele vai ser eucariótica, tá? Bom, na página 7 agora, essa página aqui, ó, agora nós vamos estudar as organelas. Bom, a gente viu que o que dá vida para um ser vivo é a célula dele, certo? Você concorda comigo, então, que a célula tem vida? Sim. Tá? Para ela ter vida, ela precisa trabalhar. E quem faz todo esse trabalho dentro da célula? As organelas, certo? Que são essas estruturas aqui. Cada organela aqui dentro vai ter a sua respectiva função. Cada um vai ter a sua função aqui dentro para manter essa célula viva, certo? Mas antes da gente estudar as organelas, a célula eucariótica, tá? Agora vamos focar só na célula eucariótica. Ela é formada por 3 partes básicas. A gente chama de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Você já deve ter ouvido falar essa palavrinha lá no Fundamental 1, né? Bom, a célula é formada por 3 partes básicas. Em torno dela, que dá forma nela, o contorno dela, vamos dizer assim, é chamado de membrana plasmática. Dentro da célula não é vazio. Tem como se fosse um líquido meio gelatinoso, é chamado de citoplasma. E o que está dentro dele, dentro do citoplasma? As organelas e o núcleo, localizado bem no centro da célula. Certo? Que é essa bolinha lilás aqui. Essa bolinha lilás. Tá? Então, repetindo, membrana, citoplasma, que é o preenchimento da célula aqui dentro, né? E o núcleo. Então, isso, qualquer célula eucariótica sempre vai ter essas 3 partes básicas. Certo? A membrana, o citoplasma e o núcleo tem função? Tem. Todo mundo, tudo que está aqui tem função. Certo? Agora nós vamos estudar a função de cada um. Beleza? Então, vamos começar pela membrana. A função da membrana é revestimento, ou seja, revestir a célula por fora. E a membrana também, ela tem uma barreira, é como se fosse uma porta, tá? Ela que controla a entrada e saída de substâncias da célula. Eu até brinco, né? Até faço uma comparação, falo para os alunos. A membrana é como se fosse o porteiro da célula. Né? Além de ele dar forma na célula, ele que controla aqui, ó, os porteiros, ele que controla a entrada e saída de substâncias, certo? Ele que faz essa seleção, as substâncias que entram e que saem dentro da célula. E além de dar forma da célula, né? Reveste a célula, dá forma da célula. Citoplasma, que é a parte de dentro da célula, que é isso aqui, ó. Ele tem 2 funções. Ele preenche a célula, né? E abriga todas as organelas ali dentro. É o que preenche a célula, né? Propriamente dito. Porque a célula não é oca nem vazia. Ela tem esse preenchimento. Quem faz isso? Citoplasma. E o núcleo? O núcleo é o comando. É o comando central da célula. Se você arrancar o núcleo de uma célula, essa célula morre. Tá? Por que ele é o comando? Porque dentro do núcleo, qual é a função do núcleo? Abrigar material genético da célula. Por que ele é o comando? Porque é dentro do núcleo que está o DNA da célula. Tá? E ele também é responsável por coordenar todas as atividades, mandar nas organelas dentro da célula. Então, ele é o comando, entendeu?
Se eu pegar uma célula e arrancar esse núcleo, isso é técnica de laboratório, tá? Se eu tirar esse núcleo, essa célula morreu, tá? Perde toda a função dela, toda a vida dela. Então, o núcleo tem duas funções. Abrigar o DNA, né, o material genético dessa célula, e coordenar as atividades das organelas dentro da célula. Tá? Entendeu as três funções básicas? Agora, vamos entender cada uma dessas organelas aqui. Cada coisinha aqui tem sua função. O que eu quero que vocês não esqueçam? Que tudo aqui, gente, está trabalhando ao mesmo tempo, em conjunto. Tá? Eu vou explicar um por um, só para você entender. Mas não se esqueça que a célula, ela está trabalhando todo mundo junto, tá? Bom, então vamos lá, na página 7. Primeiro, além dessas três, agora vamos para a próxima organela. Mitocôndrias. Tá? Mitocôndrias, eu chamo ela de chinelinho. Ela parece um solado de chinelinho, tá? Vocês vão entender minha explicação agora, porque eu gosto tudo de comparar. Pra você entender, e o aluno aprende. Membrana é o porteiro, né? Núcleo é o comando, certo? Mitocôndrias, chinelinho. Tanto é que o aluno até usou isso na prova. É o chinelinho. Entendeu? Então, o chinelinho, porque ele lembra um solado do chinelinho. É esse aqui, ó, essa organela aqui. Tá? Não, ele lembrou, tá? Então, as mitocôndrias, pessoal, é uma organela muito importante porque ela tem a função de gerar energia para a célula. A célula tem que trabalhar. Precisa de energia, concorda? Tá? Então, quem fornece essa energia para essa célula é a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. O que é respiração celular? É um processo que fornece energia para a célula trabalhar. Que energia é essa? Oxigênio. Tá? Certo? Então, concorda comigo? Quanto mais mitocôndrias presentes dentro de uma célula, mais oxigênio vai fornecer, né? Mais respiração celular vai acontecer nessa célula. Tá? As mitocôndrias, uma curiosidade, a quantidade de mitocôndrias, pessoal, ela é proporcional ao tipo de célula. Por exemplo, vou pegar um exemplo, para você entender o que eu estou falando. Qual célula que trabalha mais dentro do nosso corpo? A célula do cérebro ou a célula do estômago? Do cérebro. Tá? Então, a célula do cérebro tem muito mais mitocôndrias do que a célula do estômago. Entendeu a proporção da quantidade? Por quê? Porque é uma célula que trabalha muito. Segundo exemplo, qual célula que tem mais mitocôndrias? A célula do músculo ou a célula do fígado? Do músculo. Entendeu? Entendeu? Tá? Então, a quantidade de mitocôndrias dentro da célula é proporcional ao tipo da célula. Então, repetindo, função da mitocôndrias: fornecer energia através da respiração celular. Que energia é essa? Oxigênio. Página 8. Nós vamos ter que fazer assim, ó. Vai e volta, tá? Pra você entender o que eu tô falando. Então, as mitocôndrias, que é o chinelinho, é esse aqui, ó. Essa estruturinha aqui, ó. Tá? Se você olhar dentro da célula, não tem umas bolinhas pequenininhas vermelhas espalhadas ao longo da célula? Tá? Essas bolinhas aí, parece um colarzinho, né? Essas bolinhas aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Essas bolinhas aí espalhadas dentro da célula, não, é uma outra organela chamada ribossomo. Ó, vai e volta, tá? Eu vou explicar assim e voltar assim na célula para vocês verem. Ribossomos. Os ribossomos,
eles, independente que célula for, tem bastante dentro da célula. Por quê? Porque ele vai fornecer para a célula como se fosse o alimento da célula, entendeu? Então, ele vai produzir proteínas, tá? Então, ele produz proteínas para ajudar essa célula a trabalhar. Então, qual que é a função dos ribossomos? Produção de proteínas. Que as proteínas, junto com o oxigênio, que vem da mitocôndria, né? É o que vai ajudar essa célula a trabalhar. Assim como as mitocôndrias, os ribossomos também é proporcional à célula. Uma coisa lógica, né? A célula que tem mais atividade, concorda que vai ter mais mitocôndrias e mais ribossomos? Sim, só lembrar da célula do cérebro e da célula do estômago. Certo? Próximo. Nome meio comprido, é esse carinha aqui, ó. Cuidado para não confundir esse aqui com esse aqui, são parecidos, tá? Esse aqui, ó. Parece um pano dobrado, né? Um monte de paninho dobrado. Esse aqui é o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, ele é o caminhoneiro dentro da célula, vamos dizer assim, caminhoneiro. Por quê? Porque ele transporta as substâncias por toda a célula. O ribossomo produz a proteína, certo? Essa proteína precisa ser espalhada dentro da célula, concorda comigo? Quem vai levar essas proteínas por toda a célula? O retículo endoplasmático. Entendeu? Porque ele é como se fosse um caminhoneiro dentro da célula, tá? Então, ele que vai transportar todas essas substâncias para dentro da célula. Oi? Não, ele não vai dar carona, ele vai transportar, tá? E ele também vai produzir um pouquinho de proteínas também, certo? Mas a função principal dele é transporte. Ele que vai levar todas essas substâncias por toda a célula, certo? O próximo tem um nome estranho também, que é esse aqui, ó. Parece um monte de presunto dobrado, né? Chama de presunto. Esse aqui parece um pano. Ó, o retículo é o pano, né? Dobrado. E o complexo golgiense é o presunto, tá? Ele é como se fosse um monte de sacos achatados e ele eu vou chamar ele assim de o armazém, tá? O armazém da célula. O retículo é o caminhão, né? Todo caminhão que leva uma carga, ele leva a carga para um armazém, não é? Para depois ser distribuído. Então, o retículo é como se fosse, o complexo golgiense como se fosse o armazém. Então, qual é a função dele? É armazenar e separar as substâncias. Então, o retículo leva, não é isso? Leva para o complexo golgiense. O complexo golgiense separa para depois ser espalhado para a célula, entendeu? Tá? Então, são duas organelas que estão trabalhando junto. O próximo é esse carinha aqui, ó. Eu chamo ele de cumbuca de caldo. Ele parece uma cumbuquinha mesmo, ó. Esse aqui, ó. Lisossomo. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não parece uma cumbuquinha? Uma cumbuquinha, né? A cumbuca de caldo é o lisossomo. O lisossomo, ele tem a função de fazer a digestão celular, tá? Então, vamos lá. O retículo transporta, não é isso? O complexo golgiense armazena, separar para depois mandar para a célula. E quem capta essas substâncias e digere para ajudar a célula a trabalhar é o lisossomo. Tá? Então, a função dele é digestão celular, certo? E ele também tem uma função de destruir bactérias. Então, por exemplo, às vezes pode entrar uma bactéria dentro da célula, e aí o lisossomo vai lá e capta ele e destrói, para manter a saúde da célula, certo? Então, essa é a função dele.
Então, repetindo, qual é a função do lisossomo? Digestão celular. Esse negócio dele pegar a substância chama fagocitose. É um processo, tá? O que é a fagocitose? É quando o lisossomo, ele engloba, ele pega a substância e faz isso aqui, ó. Traz para dentro dele e digere. A mesma coisa que ele faz com a bactéria. Certo? E fechamos aí a célula eucariótica. A célula eucariótica, ela pode ser animal ou vegetal. Animal é a grande maioria. Vegetal é que compõe as plantas. Tá? Na célula, lá na página 9, você pode perceber que tem as mesmas coisas. É a mesma coisa. Só tem uma diferença. Aliás, 3 diferenças. Ó, tudo que tem aqui, tudo, tem aqui também. Porém, qual é a diferença? Além de ter tudo isso daqui, essa célula vai ter 3 coisas a mais, que é exclusivo dela, que não tem nessa célula aqui. Essa célula aqui se chama célula animal, tá? Célula eucariótica animal. E essa daqui? Célula eucariótica vegetal. Certo? Então, repetindo. Tudo que tem aqui também. A diferença é que essa célula, além de tudo aquilo, vai ter 3 coisas a mais. É isso que diferencia ela da célula animal. E pode ver que eu destaquei ali, ó. Características exclusivas. Ou seja, essas 3 organelas aqui só aparecem na célula vegetal. Na animal não tem, tá? As duas são iguais até o lisossomo. Depois separa. Por quê? Por causa daquelas 3 lá, que é exclusivo da vegetal. Quais são aquelas 3 lá? Em volta da membrana plasmática, mesma coisa, imagine que essa parede seja a membrana plasmática da célula, tá? Certo? Imagine se eu colocar uma parede de tábua aqui por fora, aqui, ó. Lá de fora, um paredão de madeira. Tipo tábua, sabe? Por fora aqui, ó. Certo? Esse paredão de madeira aqui, se eu colocar do lado de fora aqui da parede, é a parede celular, o nome, parede celular, tá? Ela vai ficar em volta da membrana plasmática, é como se fosse um reforço dessa célula, tá? Qual que é a função da parede celular na célula vegetal? É a função de proteção. A membrana faz o trabalho dela, né? De controlar entrada e saída. E a parede? De proteger as células. Tá? Segundo, cloroplasto. O cloroplasto é esse carinha aqui, eu chamo pilha de moeda. Parece um monte de moedinha, uma em cima da outra, ó. Esse roxinho aqui, ó. O cloroplasto é verdinho. O cloroplasto é uma organela. Qual é a função do cloroplasto? Realizar fotossíntese. Então, a fotossíntese na planta ocorre lá dentro da célula, mais especificamente dentro da onde? Do cloroplasto, tá? Dentro do cloroplasto, eu vou encontrar uma substância química chamada clorofila. A clorofila é responsável por dar cor verde na planta. As plantas são verdes, não são? A grande maioria. Por que elas são verdes? Porque dentro das células dela tem uma organela chamada cloroplasto. E dentro do cloroplasto tem uma substância química chamada clorofila. É a clorofila que dá cor verde. É a clorofila que ajuda o cloroplasto a trabalhar. Fazer o quê? Fotossíntese. Tá? Então, vamos já matar uma próxima charada aqui. Quanto mais... Nós temos vários tons de verde a planta, já observei isso? Sim. Nós temos plantas com cor verde bem escura,
outros mais ou menos, outro um verde mais claro, tá? Essa diferença de tonalidade da planta é devido à quantidade de cloroplasto presente na sua célula. Então, quanto mais escuro for essa planta, concorda comigo, mais cloroplasto tem a célula dela? Quanto mais claro, menos cloroplasto, tá? Ah, professora, mas eu já vi uma planta que a folha dela é roxa, amarelinha, tá? A clorofila, pessoal, ele é um pigmento natural. Uma substância química que dá cor, é um pigmento. Certo? Só um pouquinho, Luiz, entendeu? O amarelo, o roxo, é outro tipo de pigmento. Ah, mas essa planta não tem clorofila, então? Cloroplasto na célula? Tem. Porém, é pouquinho. Bem pouquinho. Porque quem é o pigmento dominante? Eu não estou me lembrando o nome aqui agora. Tem um nome, tá? É o que dá cor amarela, entendeu? Ah, mas então essa planta não faz... Se ela tem cloroplasto tão pouquinho, então ela não faz fotossíntese? Faz. É isso que eu estou te falando. Ele tem uma quantidade pequena de cloroplasto para ajudar na clorofila, tá? Entendeu? Mesma coisa daquela planta da folha roxa. Certo? Então, qual é a função do cloroplasto? Realizar fotossíntese e, de uma forma indireta, dar cor, né? Pigmento à planta. Quem tá lá dentro que dá cor na planta? Clorofila. Quanto mais clorofila, mais escura verde é essa planta, né? Pode falar, Heloísa. Entendeu meu raciocínio? Tá? Oi. Você fez uma comparação meio estranha, né? Você tem que pegar a planta, né? Pega aí um pinheiro, né? Que é uma árvore, e compara aí com uma plantinha no vasinho lá da sua casa. Quem é mais verde? O pinheiro ou a plantinha da sua casa? O pinheiro, tá? Então, consequentemente, as células do pinheiro têm bastante cloroplasto, tá? Então, lembre-se, quando você estiver andando por aí, já sabe, né? Quando você vê uma planta de um verde bem escuro, já sabe que a célula dessa planta é lotado de cloroplasto, tá? Entendeu? Toda planta faz clorofila. Toda planta faz fotossíntese. Colocou uma luz negra na moeda. Né? Não se esqueça disso. Todas as plantas fazem fotossíntese. O fato dela ser cor roxa ou amarelo significa que ela tem um outro pigmento que domina a célula dela. Mas dentro dela tem um pouquinho de cloroplasto, porque ela precisa do cloroplasto. Para quê? Para realizar fotossíntese. É uma coisa que frutas e verduras pra gente fazer. Não. Lá nas frutas e verduras é outra coisa, tá? É outra coisa. Entenderam, pessoal? Antes da gente ir para as atividades, só fazer um comentário aqui de um personagem aqui dentro da ciência que contribuiu muito para a área da ciência, mais especialmente na área da biologia, que é utilizada até hoje, tá? Bom, até não sei, eu não entendo esse negócio de século, mas até 1500 e alguma coisa, deixa eu falar, até por volta de 1500 e pouco, ninguém sabia da existência de células. Ninguém sabia que os seres vivos eram formados por células. Ninguém sabia que alguns fenômenos que ocorrem no corpo do ser vivo, quem faz isso são as células, certo? Ninguém sabia disso. Todo mundo sabia que todo ser vivo tem ciclo de vida e tal.
mas não sabia os fenômenos que ocorrem interno, dentro do corpo do ser vivo. Até que, em 1595, pai e filho, eles eram holandeses, é o Hans e o Zacarias Janssen, criaram lá uma parafernália esquisita lá, inventaram um troço estranho, tá? Deve ter dado errado. E criou essa parafernália aí, tem uma imagem aí na apostila, né? E como se fosse para visualizar algo, certo? Porém, muitos anos lá para frente, por volta de 1665, o Robert Hooke se interessou por essa parafernália estranha aí e meio que deu uma aperfeiçoada. E aí, ele começou a observar as coisas que ninguém via, tá? Então, ele fez ele pegou um pedaço de cortiça é aquele material de rolha, sabe? Rolha de garrafa. A rolha é formada de um material chamado cortiça. Então, ele pegou um pedacinho dessa cortiça e visualizou. Depois, ele foi pegando várias coisas. Conclusão. Essa parafernália aqui deu origem ao microscópio, tá? Que anos depois, séculos depois, foi cada vez mais sendo descoberta e aperfeiçoada, e aí foi um marco muito importante dentro da biologia. Aí sim que os pesquisadores, os cientistas, todo mundo descobriu células, descobriu tudo que acontece no ser vivo, e daí vindo até hoje, né? Lá na página 10, existe uma área da biologia chamada citologia, tá? A citologia é uma parte da biologia que estuda e pesquisa células, tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que, no meu caso, né, eu sou bióloga, eu fiz a faculdade de biologia. Então, lá na faculdade de biologia, você é um leque, né? Você vai para várias áreas. E uma delas é a citologia, que você se especializa. Então, quem trabalha na área de citologia é o biólogo, que é pesquisador na área de células, tá? Então, a gente chama de biologia celular. E aí, o microscópio, ele deu uma revolução muito grande dentro da área da ciência da biologia, contribui até hoje para grandes estudos e avanços de pesquisas na área celular. Bom, atualmente nós temos 2 tipos de microscópios utilizados aí nas pesquisas, tá? Nós temos o comum, que a gente chama de microscópio óptico, que é esse comum que tem nos laboratórios, tá? Na análises clínicas. Eu vejo, certo? Tem um vídeo de uma mulher que ela fica pegando lá das essas coisas pra ver, ela mostra um tanto de coisa. Sim, os micro-organismos, tá? Então, é aquele microscópio branco, né, preto, que olha assim, ele se chama microscópio óptico. É o comum que tem por aí. Atualmente, nós temos um microscópio mais sofisticado, que é via computacional, interligada a software de computação, que a gente chama de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele é um microscópio muito mais avançado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No microscópio óptico, você pode ver célula, você pode ver bactéria, você pode ver tecido, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Você pode ver, por exemplo, fungos, tá? Agora, no microscópio eletrônico, por exemplo, vírus. Vírus você não consegue visualizar no microscópio óptico. Você só vai visualizar vírus somente no microscópio eletrônico, tá? Essas organelas que eu te expliquei aqui, né? A mitocôndria, o lisossomo, o complexo Golgi, você não vê os detalhes dele, como ele é realmente, no microscópio óptico. Você vê ele lá, mas detalhadamente, igual tá aqui na apostila, que ele é assim, ó,
Esses detalhes dele é só no microscópio eletrônico, tá? Então, ele é bem mais sofisticado. Aqui em Campo Grande, nós temos um, que se localiza lá no laboratório na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tá? Porque ele é um, aqui em Campo Grande só, porque ele é um equipamento muito caro e sofisticado, tá? Então, tem uma imagem aí do homem, tá? Ó, esse aqui é o microscópio eletrônico, tá? Aqui. Certo? Porque ele é todo conectado a um sistema de software computacional. Por que aquele lá, o óptico, não sei se é assim que fala. Ótico, microscópio ótico. Então, não dá para ver as coisas que esse dá para ver. Porque essas estruturas dentro da célula, ela é muito pequena. Então, para você ver detalhes da célula, aí tem que ser no eletrônico. Não, no óptico você consegue ver só a célula. Não, você vê a célula. É muito bonita. É muito bonita a célula no microscópio, gente. Bactéria, então, nem se fala. São lindinhas no microscópio. Você vê lá certinho a célula, aí você vê o núcleo, aí você vê umas estruturinhas assim dentro dela, que são as organelas. Agora, você vê o detalhe da organela, que são isso daqui, ó. Isso daqui. Isso daqui. Tá? Isso daqui. Aí, esses detalhes da organela, aí é só no eletrônico. Tá? Entendeu? Hã? Já, porque a gente usa na faculdade. O ótico tem por aí, tá? O ótico tem nas universidades, tem em laboratórios de análises clínicas, centro de pesquisa, tá? Ele é normal. Beleza? Ó, nós vamos fazer duas atividades. Primeiro, nós vamos fazer a página 11 e 12, tá? Depois, nós vamos para a atividade do material de apoio, que depois eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Atividade, página 11. Eu, particularmente, sou suspeita a falar das bactérias, porque elas são muito lindinhas no microscópio. Lembre-se que tem o grupo do bem e do mal, né? Lembra que eu expliquei na aula, tá? Os protozoários, pessoal. Os protozoários são muito legais no microscópio, tá? Tem um protozoário que ele é do mal. Ele causa uma doença na gente, chamado ameba. Já ouviu falar? Tem na água, suja. A ameba, ele é um protozoário, é um micro-organismo, tá? E ele, infelizmente, é do grupo do mal, né? Se ele entrar no nosso corpo, ele vai provocar uma doença na gente. Não muito legal. Não mata, não é mortal, mas é uma doença que não é legal, tá? Mas ele é muito legal no microscópio. Esse aqui, ó, eu já vi esse aqui. Lá no CA da tarefa. Esse aqui, esse protozoário aqui, o nome dele é paramécio, tá? Ele é muito legal no microscópio. Os protozoários, eles ficam muito em água suja. Sabe, água suja, água de poço, rios também. Mas, sabe quando chove e forma aquelas pocinhas de água? Ah, sim. Tá? Então, os protozoários ficam muito nesse tipo de água. Água suja, tá? Você vai encontrar muito protozoário, tá? Mas é muito legal os protozoários, são muito bonitinhos no microscópio também, tá? Eu tava vendo o vídeo dessa menina aí que ela mostrou uma planta que pensando que A célula vegetal também, gente. As células vegetais também são muito legais. se mexe dentro da planta. Eu tava tomando leite fermentado, daí eu vi lá que tem uns negócios vivos nele. Não dá pra ver, não. O que é aquilo que é bom? É bactéria do bem, eu falei. Não, eu falo lá, não sei o que é vivo. É, lactobacillus vivos. Lactobacillus é um tipo de bactéria. Só que é a do bem, tá? Lembra que eu falei? Nas bactérias? Tem a turma do mal e tem a turma do bem. A do chamito lá do Yakut é a do grupo de carne, turma do bem. Tá? Então, vamos lá. Apostila
página 11. Ó, vocês vão marcar um X assim, ó, no quadradinho, tá? O exercício 1, ele falou assim. Ô, pessoal do online, a resposta aqui no chat eu vou escrever, tá? Mas aí na sua apostila você marca um X, tá? Tem um quadradinho, vocês vão marcar X assim, tá bom? Não tem como eu marcar X aqui no chat. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Entre os itens listados abaixo, marque um X naquela característica que é geral, que é para todo mundo. Certo? Então, eu vou responder por linha. Primeira, a linha dos quadrinhos em cima, depois embaixo, tá? Então, vamos lá. Presença de células. Sim, X nesse quadradinho. Locomoção. Não, nem todos se locomovem, tá? Reação e estímulo. Sim, todo mundo tem. Reação, X, né? Reação e estímulo. Necessidade de energia. Sim, todo mundo precisa disso. Então, vamos lá. Embaixo. Ciclo de vida. Sim. Ciclo de vida. X no ciclo de vida. Reprodução. Sim, né? Um puxa o outro. Espera aí. Reprodução. Capacidade de falar? Não. Exercício 2. Exercício 2. As zebras são animais que passam muitas horas do dia pastando, pois as plantas são a sua fonte de alimento. Entendeu? Então, pergunta-se. Letra A. A alimentação está relacionada a qual característica dos seres vivos? Não. Muito bem. Então, necessidade de energia. Letra B. As zebras são autótrofos ou heterótrofos? Autógrafo. Heterótrofos. Heterótrofos. Ai, peraí. Heterótrofos. Por quê? Porque elas se alimentam de outro ser vivo. No caso aqui é a planta, né? E as plantas são vivas? Pois elas se alimentam de outro ser vivo. Abre parênteses. Escreve plantar. Repetindo. Heterótrofo. Vírgula. Pois elas se alimentam de outro ser vivo. Abre parênteses, escreve plantar. Fecha parênteses. Número 3. Os recifes de corais, tem imagem do lado, formam costões pelo acúmulo de substâncias calcárias e resistentes que constituem o seu esqueleto. Tá? Só recapitulando o que eu falei na aula passada. Incrível que pareça, eles são animais, tá? Eles são animais. Quem não os conhece pode pensar que se trata de rochas, porque sobre ele acumula alga também, né? Quais características os corais, como da foto, devem apresentar para que sejam um ser vivo? Primeiro lugar, não. Primeira característica que define que é um ser vivo. Bem, então vamos aí. Presença de célula. Vírgula. Próxima característica. Define que ele é um ser vivo. Necessidade
necessidade de energia, vírgula. E tá faltando um, que é um dos principais. Sim, ciclo de vida. Então, resposta. Presença de célula, vírgula, necessidade de energia e ciclo de vida. Virando a página. Meu pai mostrou uma pedacinho assim dourado, aí ele falou, olha só esse bichinho aqui. Que bichinho, pai? Que é uma planta. Não, é um animal, tá? A imagem ao lado, olha aí do lado, é um ser vivo. Quem é ele? Bactéria. Bactéria, tá? Então, resposta, bactéria, vírgula. Cite duas características dele. Tá no quadro a resposta. Tá no quadro a resposta. Unicelular e procariótico. Unicelular e procariótico. Pessoal do online, eu vou bater foto da exercício 5, tá? Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu mandar foto para ele. Espera aí, pessoal. Deixa eu tirar a foto aqui. Aí, ó. Aí eu não fico aí. Oh, meu Deus. Ai, peraí. Eu fui apertar para enviar, eu apertei o botão de apagar. Eu apaguei a foto. Eu odeio quando eu faço isso. Lá na página 13, aquela bactéria que ela vai remédio da minha. Uhum. Agora sim. Pessoal do online, enquanto o pessoal copia aqui, vamos fazer junto, tá? Vou responder assim, ó. Linha do lado esquerdo, tá? Linha do meio e linha do lado direito, tá? Aí, ó. Esse exercício, eu gostaria até que vocês colocassem um asterisco, que ele é muito importante, porque ele mostra exatamente o que eu expliquei. A comparação, né? Das duas células. Então, vamos lá. Lá embaixo, na linha de baixo, aquele que parece um monte de paninho dobrado, é o retículo endoplasmático. Aquele marrom, professor? Aqui, ó. É o marrom? Esse aqui, ó. É. Eu vou escrever no quadro, porque as palavras são complicadas, tá? Posso pagar aqui? Então, vamos lá. Linhazinha. Eu vou escrever só para o português, tá? Questão de português. Então, vou seguir a ordem do desenho. Então, aqui embaixo, né? Retículo. Parede celular. Endoplasmático. Tá? Vou seguir a linha. Linhas do meio. A primeira linha lá em cima. As duas têm em comum. Da moeda? Não. Tá apontando certo para as duas. Aqui, ó. Membrana. Isso, essa aqui, ó. Membrana. Endoplasmática. A linha do meio. Também as duas têm em comum, ó. Núcleo. Núcleo. Lá embaixo. Aí é só célula vegetal dentro. Parede. Eu verdinho? Olha a direção da setinha. É o verdinho. É o marrom. Tá?
Lado direito. Cloroplasto. Não, perdão, esqueci de falar dele. Esse aqui, ó. Mas só que Parece uma bolha, né? Ele tem a função de controlar a quantidade de água, tá? Peraí. Vacúolo. Ele tem a função de controlar a quantidade de água na célula, tá? Água. Então, vamos lá. E por último, lá embaixo. Que faz fotossíntese? Cloroplasto. Cloroplasto. Beleza? Professor, aquele vaso aparece. É só a bolha, né? Não, não é cloroplasto. É cloroplasto, tá certo. Eu odeio essa capa. Vamos lá. Letra B. Identifique no quadro. No quadro nós vamos colocar o sinal de mais. Presta atenção aqui nessa letra B. Aqui, pessoal, nós vamos colocar um sinal de mais. Mais? Se é presença, e menos que não tem, que é ausência, tá? Nas duas células. Então, vamos lá. Parede. Só me sinalizar aqui. Parede celular. Célula animal. Vai ser menos ou mais? Menos. Célula vegetal. Mais. Você não prestou atenção no que eu falei. É para colocar menos, mais. Mais é o certo? Ei, Igor, você não prestou atenção no que eu falei? O sinal de mais significa que é presente, que tem. E o menos, que é ausente, que não tem. Tá? Então, vamos lá. Cloroplasto. Célula animal. Menos. Vegetal. Mais. Membrana. Espera aí só um pouquinho. Plasmática. Área celular é menos mais. Plasmática. Vamos lá. Membrana plasmática. Célula animal. Mais. Vegetal. Mais. Citoplasma. Espera aí, deixa eu fechar, depois eu volto, tá? Senão vai confundir. Citoplasma. Animal. Mais. Vegetal. Mais. Núcleo. Animal. Mais. Vegetal. Mais. Repetindo. Parede celular. Menos, mais. Cloroplasto. Menos, mais. Membrana plasmática. Mais, mais. Citoplasma. Mais, mais. Núcleo. Mais, mais. Exercício 6. Mais igual. Hã? Naquela hora Exercício 6. Oi? Citoplasma? Mais, mais. Núcleo, mais, mais. 6. Para que uma célula animal produza uma proteína, ocorre um processo que envolve várias organelas celulares. Observando o desenho abaixo, identifique quais são essas organelas que faz esse processo e escreva a função deles. Quais são as organelas que estão ligadas com proteínas? São 2. Os pontinhos lá, ribossomos
e retículo endoplasmático, tá? Vou escrever no quadro só por português. Ó, retículo endoplasmático tá aqui, tá? E aí vocês vão colocar vírgula e o som, tá? Então a resposta é retículo endoplasmático, exercício 6, né? Retículo endoplasmático e ribossomo, vírgula. Continuando, ele quer função, tá? Você vai colocar assim. Posso abreviar? Você vai colocar assim, RE, que é o retículo endoplasmático, né? Você vai escrever assim, retículo endoplasmático e ribossomos, vírgula. Se você não escrever tudo de novo, você abrevia, põe RE. O que é RE? Endoplasmático. Porque hoje a gente está perguntando para você escrever a função deles agora. Então, você vai colocar assim, RE, errei. Errei a resposta. Tem mais um, são 3. Retículo endoplasmático, ribossomos e complexo agora sim. Complexo Golgiense. Complexo. É só olhar na apostila atrás como se escreve. Complexo Golgiense. Ponto. Agora sim. RE. 2 pontos. Transporte de proteína. Calma aí, professora. Ponto RE. Ponto. RE. 2 pontos. Transporte de proteína, vírgula. CG. Armazenamento de proteína. CG. Armazenamento de proteína, vírgula. Transporte de proteína, CG? Aí você vai colocar RB. RB. Eu estou abreviando essas palavras aqui para você não copiar tudo de novo. É porque o exercício, deixa eu explicar, João, todo mundo. O que o exercício perguntou? Quais são as organelas que estão ligadas com as proteínas? São 3. Retículo endoplasmático, ribossomos e complexo de Golgi. Segunda pergunta. Qual a função de cada um? É o que eu estou falando. Se você não escrever tudo de novo, eu estou abreviando a palavra. RE faz o quê? Transporte de proteína. CG. Armazenamento de proteína. Vírgula. Agora RB. Repete a número 6, por favor. Calma, ô Isabela. Eu estou terminando de escrever para mandar. Tá, desculpa. RB. Produção de proteína. Pronto, foi. Entendeu o que eu fiz, pessoal, com a letrinha aí? RE, CG, RB? Eu abreviei. O CG é armazenamento de proteína. Certo? Não fechem a apostila, só deixa ela de ladinho aí. A segunda atividade é, presta atenção para não me fazer errado. Porque eu explico, o aluno vai lá e me faz errado. Errei. Não presta atenção. Ó, lá no final da sua apostila,
Lá no final tem material de apoio, não tem? Ó, esse aqui, ó. Eu te empresto. Você vai... Calma. Espera o prof terminar de falar para depois você falar. Essa folha aqui é o material de apoio, certo? Beleza? Então, você vai arrancar, cuidado, arranca com cuidado para não rasgar, tá? Destaca ele para mim. Destacou a folha, você vai pegar uma cola e uma folha, certo? Entendeu, pessoal? Ó, destacou a folha. Beleza? Você vai pegar a tesoura e você vai fazer isso aqui para mim, ó. Ah, se vira, Luiz. Vai manchar tudo no papel. Tem que deixar ele, só ele, sem problema. Calma, que tia Teixeira está terminando para mostrar para você. Ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Recortar assim. Contorno, tá? Assim vocês vão cortar. Façam isso, por favor. Toma, Ana Luísa. Passa um alquinho aqui, tá? Seu já. Aí, ó, vou te dar um conselho. Isso aqui nós vamos colar no caderno. Mas não cola ainda, porque é ruim escrever com cola aqui embaixo, né? Então, você vai recortar. Nós vamos responder junto. Depois que a gente terminar de responder, aí você cola no caderno. Tá? E marquem um asterisco, que isso aqui é conteúdo de prova, óbvio, né? Então, isso você já botava aí um marca-texto. Já fazia uma sinalização de marca-texto, ó. Tem muitos detalhes que eu tô dando aí. Ó, isso você fazia assim. Ó. Essa marca-texto. Aí vocês vão depois fazer... Alguém poderia me emprestar uma caneta vermelha? Caneta vermelha. Eu não tenho caneta vermelha. Eu tenho caneta azul e preta. Dourado e prata. Ó, esse materialzinho de apoio aqui, eu vou deixar em aberto para você. Quando a gente responder, você pode responder de caneta, tá? Tudo bem? Pode responder de caneta? Pode. Não, eu vou responder do lado. Vai errar? Ué, só você prestar atenção, eu vou falar bem devagar. Ah, eu vou lá pegar a caneta. Ele vai passar. Não cola ainda, nós vamos escrever primeiro, né? O pessoal do online também. Professor Igor, não conseguiu tirar a folha da apostila. Quem? O Igor. Eu postei. Que dia tem chique, né? Vamos pra que dia Teixeira. Ó, eu só vou responder como todo mundo tiver recortado, para ninguém se perder. Pessoal da tesoura aí, acelera aí. Professor, só botar meu lápis. Eu também vou colar no meu caderno. Estava contando para meu lápis.
E, ó, não tem problema. Ó, eu fiz assim, ó, passei marca-texto. Tô tremendo. Tá? Eu também vou colar no meu caderno. Mas tem que copiar antes. É, porque se você passar cola e colar no caderno, quando você for escrever aqui, é ruim, pode rasgar. Tá? É ruim escrever com cola aqui embaixo. Então, eu aconselho você escrever, agora, que nós vamos fazer junto. Quando a gente terminar, aí você cola, tá? E óbvio que isso aqui é para ajudar a estudar. Mas você não vai escrever, professora? Não, eu tenho gabarito. Ah, professora, tá muito... Mas eu vou fazer agora. Vai. Ô, professor, tira uma foto, você vai escrever aí no nome. Mas o seu olho não tá escrito, professora. Aqui, ó. Tá assim, ó. Ah, tá, que os outros não tem. Nossa senhora. Certo? Podemos começar? Ah, tá escrito? Sim ou não? Pessoal do online, tá todo mundo ok? Sim. Faz um dedinho pra eu saber. Calma aí, deixa eu ver se minha caneta tá agora. Pessoal do presencial, todo mundo ok? Não. Não sei. Agora sim. Não sei. Bom, primeira observação. Ah, essa máscara é boa, mas ela é meio dura. Só um pouquinho. Ó, primeira observação. Esse material de apoio é uma atividade que era para a gente montar uma célula, tá? Mas aí, como que a gente vai montar? Tá? Como que a gente... montar com material. Eu já fiz essa aula, essa atividade aqui com outras turmas. Saiu muito legal, tá? Nós utilizamos vários materiais para fazer. A gente montou isso aqui, ó. Nós montamos isso daqui, ó. Nós montamos isso aqui, tá? Então a gente usou isopor, a gente usou bolinha de isopor, a gente usou canudo. Usamos vários materiais. Só que como nós estamos em modo de estudo especial, né? Híbrido, aqui, como que nós vamos montar, tá? Então, nós vamos fazer uma observação, tá? Então, vocês vão escrever bem grande, pode ser de caneta colorida, nesse espaço aqui, ó, tá? Nesse espaço aqui, você vai escrever assim, ó. Explicação na aula. Só isso. Isso. Lá na coluna do material utilizado. Isso aqui, ó. Estão enxergando aí, pessoal? Aqui, ó. A tabela não é assim? Essa coluna... Não, pode ser bem grande, do jeito que eu fiz, bem grande. Tá? Professora, é esse daqui? Não, pode ser qualquer caneta. Assim, ó, pessoal. Ó, a tabela é assim, né? Então, se deita ela e escreve bem grande aqui, ó. Explicação na aula. Entendeu? Explicação na aula. A caneta aqui tem onde eu estou. Beleza? Eu escrevi um pouco pra ela. Isso, ótimo. Pode escrever de canetinha também, é importante destacar, tá? Não sei como que a Larissa consegue escrever. Aí você vai virar a tabela e aí nós vamos responder na coluna função. Agora nós vamos responder, tá? Certo? Podemos começar? Então vamos lá. Membrana plasmática. Aí pode responder de caneta, tá? Não tem problema não. Membrana plasmática. Vou escrevendo no chat, tá? Isso, muito bem. Membrana plasmática. Vamos lá, função.
Põe aí. Proteção e controle de entrada e saída de substância. Repetindo. Proteção e controle de entrada e saída de substância. Pessoal do online pode responder caneta, tá? Citoplasma. Professora, Oi. a senhora pode remandar número 6? É porque eu caí e sumiu tudo que a senhora tinha escrevido no número 6. Número 6, tá. Tá, Você obrigada. pode... Só um pouquinho, Isabelle, para não dar confusão, deixa eu terminar o quadro aqui e aí eu mando no chat a resposta do 6, de novo, tá? Tá bom, obrigada, Pro. Estou mandando as respostas no chat do quadro, senão vai bagunçar, tá bom? Tá, onde vocês estão, Pro? Nós estamos no material de apoio, esse aqui, ó. Tá, vocês estão na primeira do membrana plasmática? Tá, Tá bom. entrou agora, né? Sim, Pro. Não aparece aí para você no chat, né? Não apareceu. Só do online. Espera só um pouquinho que eu vou copiar e colar e enviar de novo para a Isabel, tá? Só um pouquinho, Isabel. Deixa eu apagar aqui. Tá bom, obrigada. Eu vou copiar aqui e vou enviar de novo. Aí é bom que fica certinho na sequência também. Aí, ó. Foi? Agora foi, Pro. Obrigada, Pro. Vai copiando, tá? O próximo. Citoplasma. Tá, pessoal? Tenha paciência, porque a Isabel tinha caído aqui. Aí ela retornou. Então, quando vocês sabem, né? Online, quando você retorna, você não tem todas as informações do chat aqui, ó. Ó, tudo que eu passei, aí ela não tem, tá? Então, eu copiei e mandei para ela de novo, tá, pessoal do online? Agora, continuando. Citoplasma, põe aí. Preenchimento. Preenchimento é 2 vezes, tá? Preenchimento e abrigo das organelas. Repetindo. Preenchimento e abrigo das organelas. Ah, se vira? Próximo, para José, por favor. Núcleo. Põe aí. Armazenamento do DNA com Z. Armazenamento do DNA e comando da célula. É o material genético da célula. Tá? E comando da célula. Mais informações no ano. Próximo. Mitocôndria. Põe aí. Respiração celular. Respiração celular. Próximo. Lisossomo. Põe aí. Digestão intracelular. Intracelular tudo junto, tá? Digestão intracelular. É tudo junto a palavra, tá? Intracelular.
Ribossomo. Produção de proteínas. Retículo endoplasmático. Põe aí. Transporte de substâncias retículo endoplasmático. Transporte de substâncias e ajuda na produção de, esqueci de falar essa outra função dele, tá? Lipídios. Vou escrever no quadro. Oh, peraí, gente, só um pouquinho. Lipídio. Tá? Vou escrever no quadro. Português. Repetindo. Transporte de substâncias e ajuda na produção de lipídios. Lipídio se escreve assim, ó. Lipídio. Ribossomos é. Oi, Isabelle. Professora, o material utilizado a senhora vai escrever depois no chat? Oi? O material utilizado de membrana plástica, a gente vai fazer? Nós estamos terminando, é o que eu estou escrevendo no quadro, no chat. É isso aqui. É isso aqui que eu estou fazendo. Ah, a senhora está fazendo os dois? Que dois? Isso aqui é material de apoio. Então, a senhora está fazendo função e material utilizado? Não, material utilizado é para escrever isso aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, por favor. Não está dando para ver, troco. Espera aí, Isabelle. Só um pouquinho, por favor. É que você caiu, né? Perdão, esqueci de te falar. Tá vendo o material? Tá vendo a coluna de material utilizado? Sim. Você vai virar e escrever bem grande isso aqui, ó. Explicação na aula. Ah, tá bom. E nós Obrigada. estamos respondendo, entendeu? Tá, obrigada, prof. Só um parênteses aqui. O lipídio, pessoal, ele é um tipo de uma gordura, tá? E essa gordura, ela é fonte de energia. E aí o retículo endoplasmático, ele ajuda a célula a produzir um pouco de lipídio, tá bom? Complexo Golgiense. Opa, esqueci de pôr um negócio. Complexo Golgiense. Põe aí. Armazenamento de substâncias. Eu repito, calma, quem se perdeu, tá? Eu vou repetir tudo. Vamos lá. Membrana plasmática, proteção e controle de entrada e saída de substâncias. Citoplasma, preenchimento e abrigo das organelas. Núcleo, armazenamento do DNA e comando da célula. Mitocôndria, respiração celular. Onde eu parei? Lisossomo, digestão intracelular.
Ribossomo, produção de proteínas. Retículo endoplasmático, transporte de substâncias e ajuda na produção de lipídios. E complexo golgiense, armazenamento de substâncias. Beleza? Acabou a aula. Isabelle, eu vou te mandar o exercício depois, tá? Vocês podem sair, vocês podem lanchar. Espera aí que eu só vou mandar para vocês, Isabelle. Beijo. Tchau, professora. Beijo. Só um pouquinho, Isabelle. Deixa eu voltar aqui. Tchau, professora. Tchau. Ah, tá bom, obrigada. Descanso, tá? Deixa eu copiar. É o que eu estou copiando e colando. Tá, Pro. Aí, foi. Posso trocar minha carteira? Obrigada, Pro. Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto, tá? Chegou para você? Chegou, eu vou tirar foto do meu braço. Foto do quê? Eu vou tirar foto. Ah, tá. Tira para eu fechar a aula. Tá. Pronto, pronto. Tchau, Pro. Beijo. Beijo, tá? Bom No outro descanso. quarto. Pra senhora também.